O pavilhão circular que está associado ao modelo panóptico foi projetado pelo arquiteto José Maria Nepomucemo em 1896. Integra um conjunto de edifícios que formam o primeiro hospital psiquiátrico aberto em Portugal, fundado em 1848. Este edifício encontra-se implementado no mesmo recinto do antigo convento de Rilhafoles e destaca-se pela sua distinta e pioneira função. Fica comigo até ao fim para conheceres melhor esta história. Entretanto, inscreve-te no canal Louca História, porque aqui já podes encontrar diversos vídeos sobre a origem de diferentes hospitais psiquiátricos. O pavilhão de segurança, assim conhecido, foi na verdade concebido para receber doentes psiquiátricos vindos da penitenciária que haviam cometido crimes, ou seja, inicialmente pensado para servir de enfermaria prisional, destinado a doentes mentais violentos ou perigosos. A função a que se propunha e o seu particular desenho qualificaram a obra como o mais importante edifício em Portugal dos finais do século XIX e princípios do século XX. É neste sentido que será feita a análise do edifício, de modo a perceber qual a sua relevância para a história da psiquiatria em Portugal. Começando pela sua implementação. O pavilhão de segurança localiza-se na Colina de Santana, que pertence à freguesia de Arroios em Lisboa, conhecida também como Colina dos Hospitais ou dos Edifícios Palacianos. Mas talvez a fama que melhor dignifica o lugar é o nome de Colina da Saúde ou da Ciência, precisamente porque nela encontram-se implementados vários edifícios de considerável valor histórico, antigos conventos e colégios religiosos que foram convertidos em hospitais. A natureza histórica desta colina é marcada por diversas passagens, mas uma das mais significativas dá-se após o grande terremoto de Lisboa de 1755. Antes de revelar os principais motivos que marcaram o novo ciclo da Colina de Santana, importa mencionar que a ideia das 7 colinas de Lisboa nasce de uma lenda mágica, com a história de que Lisboa foi fundada à semelhança da criação de Roma, também fundada sobre 7 colinas. No entanto, não querendo quebrar esta magia, a verdade é que Lisboa é composta por 8 colinas. Temos uma a mais, mas claro, é muito mais místico estar relacionada à cidade de Roma. Se sabes qual é a 8ª colina que me refiro, deixa aí nos comentários. De regresso a 1755, momento em que a cidade sofreu uma das mais terríveis catástrofes da sua história. Vários edifícios importantes foram destruídos na sequência de terremotos, incêndios e saques. Para este caso importa referir em particular a destruição do Hospital Real de Todos os Santos, um hospital geral, sendo este o único hospital desde 1539 a dispor de serviços de assistência, de recolha e de internamento de alienados em todo o país. Por consequência da destruição, vários doentes que se encontravam no hospital e que sobreviveram ficaram dispersos vagueando pela cidade. Outros foram encaminhados para o novo Hospital de São José, ali próximo. Apesar de tudo, a catástrofe veio conferir uma nova oportunidade de reorganizar não só o planeamento da cidade, mas também de reformar costumes. Nesta lógica, desencadeou-se o movimento de expulsão dos jesuítas, que se consumou em 1759, motivando de seguida a extinção de todas as ordens religiosas em 1834. Lembrando que Portugal foi o primeiro país europeu a expulsar os jesuítas. Esta campanha gerou a desocupação de todos os conventos, mosteiros e colégios que eram usados por essas ordens, passando a pertencer ao Estado. A Colina de Santana também sofreu com o terremoto, mas foi relativamente poupada devido à sua configuração geográfica e às características geológicas do terreno, o que permitiu que diversos edifícios da colina pudessem ser recuperados e reativados. Entre eles, conventos e outras instituições religiosas que passaram a estar desocupadas e sob a posse do Estado. Foi nesta lógica que ocorreram os novos usos atribuídos a esses conventos, que passaram a ser ocupados por estabelecimentos de saúde e de ensino. Para além disso, a colina não integrou o projeto de remodelação proposto por Marquês Pombal. Então, manteve-se a originalidade da colina com a maioria dos edifícios construídos ainda no século XVI. Entre esses edifícios, destacam-se os seguintes: o Convento
e Colégio Jesuíta de Santo Antão o Novo, construído em 1579, que na sequência do terremoto ficou parcialmente danificado. Mas após algumas obras, em 1770 é inaugurado como Hospital Real de São José. O convento da Nossa Senhora do Desterro, de 1591, que sofreu grandes estragos com o terremoto, mas foi totalmente reparado pelos monges. Este convento já teria recebido os primeiros doentes em 1750, vindos da enfermaria que ardeu no Hospital Real de Todos os Santos, mas entretanto passa por vários usos. Foi inclusive um hospital da Marinha e mais tarde um dos colégios da Casa Pia de Lisboa entre 1812 e 1834, recebendo apenas o título de Hospital do Desterro por volta da década de 1850. O convento de Santo António dos Capuchos, construído em 1579, que ficou parcialmente afetado pelo terremoto, mas foi reconstruído por devotos, converteu-se em Hospital de Santo António dos Capuchos em 1928. O convento de Santa Marta, de 1583, que chegou a ser a Escola Médico-Cirúrgica da Faculdade de Medicina de Lisboa, em 1910, e só depois designado como Hospital de Santa Marta em 1953. E o convento de Rilhafoles, instalado na Quinta de Rilhafoles, que teria sido adquirida em 1717 pela Congregação da Missão dos Padres de São Vicente de Paulo. O convento foi construído entre os anos de 1730 e 1750 e manteve-se parcialmente intacto mesmo depois do terremoto. Entretanto, após a extinção de todas as ordens religiosas que ocorreu em 1834, o antigo convento é atribuído ao Colégio Militar. E assim foi, por um período de 14 anos, até serem transferidos para o edifício do convento de Mafra. É a partir deste momento que esta história se vai centrar, quando em 1848, após a desocupação do Colégio Militar, o antigo convento de Rilhafoles dá lugar à primeira instituição destinada ao internamento de doentes mentais em Portugal, com dedicação exclusiva e uma atenção médica. A vasta quinta de Rilhafoles acomodou várias construções ao longo do seu ciclo de vida, especialmente após se ter convertido em hospital psiquiátrico, onde se construíram edifícios que incorporavam conceitos terapêuticos, como no caso do edifício dos balneários inaugurado em 1853 pela Rainha Dona Maria II, sendo este o primeiro a ser construído de raiz com funcionalidade terapêutica para o uso de doenças mentais. Na época da sua construção, revelou-se muito sofisticado, devido ao seu sistema hidráulico, e foi considerado um dos mais modernos balneários da Europa. Um estilo eclético, entre os estilos do revivalismo gótico e o renascentista. Ainda assim, apesar da sua elegância e do prestígio destes balneários, é a construção da enfermaria prisional, ou o pavilhão de segurança, que fará com que o Hospital de Rilhafoles adquira grande atenção e destaque. A construção do edifício ocorreu em 1896 e o seu arquiteto, José Nepomucemo, poderá ter seguido o modelo de desenho panóptico proposto pelo filósofo britânico Jeremy Bentham. No entanto, esta relação pode ser questionada, uma vez que os princípios fundamentais do modelo proposto por Bentham sugerem a vigilância ativa e direta de todo o interior do edifício, onde o vigilante deve permanecer oculto, de modo a que os ocupantes, que neste caso são os doentes, não percebam, quando estão a ser vigiados, nem quem os vigia. Para tal, seria necessário a exigência de uma torre no centro. À partida, seria esta incógnita que iria inibir comportamentos e alterar as condutas de quem estivesse sob vigia. Outro dos princípios é que as celas ou os quartos deveriam ter portas em grade, para que no interior se pudesse vigiar e só assim se poderia considerar vigilância direta e ativa. O vídeo sobre o panóptico, com base na ideologia de Bentham, também já podes encontrar aqui no canal Louca História. Vou deixar o link na descrição, recomendo que vejas. Este mesmo questionamento, se o projeto obedece ao modelo panóptico ou não, acontece também relativamente ao desenho da Torre dos Loucos em Viena, que foi construída em 1784. Se também ainda não viste este vídeo, dá uma vista de olhos pelo canal que vais encontrar. A discussão é precisamente a mesma, porque a sua estrutura circular com um módulo transversal no centro também não permitia a vigilância direta, o que parece ter sido suficiente para que não se considerasse
um projeto de modelo panóptico. Existe uma lista aparentemente admitida por vários pesquisadores que nomeiam apenas 6 edifícios em todo o mundo que são considerados panópticos. Curiosamente, à exceção do pavilhão de segurança do Hospital de Rilhafoles, todos os outros são edifícios dedicados exclusivamente ao sistema de prisão. Esses são a penitenciária de Antum, em França, as 3 penitenciárias construídas na Holanda, Arwan e Breda, e a penitenciária de Arlen, a penitenciária de Stateville nos Estados Unidos, que foi a última a encerrar em novembro de 2016, e a penitenciária da Ilha da Juventude em Cuba, que se encontra completamente ao abandono. Quando comparados, percebe-se que as características que têm em comum aparentam ser óbvias. No entanto, também se verificam várias diferenças que despertam questões sobre a relação existente entre o conceito panóptico de Bethany e o pavilhão de segurança do Hospital de Rilhafoles. Não se pretende, com esta análise, de modo algum, desconstruir esta relação, até porque esta associação encontra-se bastante sólida e muito bem elaborada no meio científico e académico. Contudo, deve ser feita a distinção sobre as influências filosóficas do projeto de Bethany e as referências meramente estruturais que possam ter motivado a construção do pavilhão de segurança em contexto de hospital psiquiátrico. Com base nesta ideia, importa nomear as principais características do pavilhão circular de Lisboa que possam ter motivado este questionamento. Lembrando que a ideia de panóptico foi desde sempre rejeitada no contexto da psiquiatria pelos principais países da Europa. Inclusive o próprio edifício de Narentern, construído em 1784, em Viena, que foi o primeiro no mundo e o único a ser construído em contexto de hospital, exclusivamente dedicado ao doente psiquiátrico. Ainda assim, em menos de 15 anos após a sua construção, a torre já era considerada completamente desatualizada. Contudo, apesar da sua configuração circular, do seu propósito estritamente terapêutico de atenção aos loucos, também estes transferidos de prisões, e da sua construção ter acontecido numa lógica de contexto hospitalar, discute-se pouco esta relação, que na verdade muito mais se equipara ao pavilhão de segurança do Hospital de Rilhafoles do que aos edifícios prisionais. Relativamente a estes edifícios prisionais, que foram sem dúvida inspirados no modelo panóptico, todos eles são construídos para uma função exclusiva de punição e restrição, que estaria de acordo com o conceito de Bethany, mais tarde muito bem explicado pelo filósofo francês Michel Foucault, no capítulo 3, o Panoptismo, do seu livro Vigiar e Punir, Nascimento da Prisão, uma edição de 1975. Lembro que toda a bibliografia usada para a construção deste vídeo podes encontrar na descrição. Para além das primeiras diferenças, todos os edifícios prisionais de modelo panóptico obedecem a uma escala significativamente superior quando comparados com o pavilhão de segurança de Rilhafoles. Ou seja, o pavilhão de Lisboa tem uma área de construção de 813 metros quadrados, com apenas um piso. Nesta dimensão, integra 32 celas na sua totalidade em torno do anel, com 32 metros de diâmetro, o que permite ter um caráter acolhedor e familiar, enquanto que os edifícios prisionais têm 4 ou mais pisos e acomodam na sua maioria acima de 200 celas partilhadas. Outra grande diferença está relacionada com a cobertura no interior do anel, que no caso de Rilhafoles é aberta, possibilitando a livre circulação do ar e a entrada da luz natural no seu interior. Um critério claramente clínico exigido pelo responsável do projeto, Miguel Bombarda, que ao contratar o arquiteto José Nepomuceno, sugere que seja um lugar organizado, limpo e arejado, onde os pacientes pudessem conviver entre eles, com celas individuais, mas outras que fossem partilhadas, como alguns quartos, a sala de refeições conjunta e a sala para atividades em grupo. E ainda o acesso fácil aos gabinetes médicos para a assistência imediata e uma facilidade de vigilância por parte dos cuidadores e enfermeiros, precisamente para poder garantir a segurança de todos. Com base nestas sugestões, o arquiteto apresentou um projeto totalmente singular, aparentemente inspirado no desenho de arquitetura panóptica, chegando inclusive a ter um pequeno quiosque no centro, que serviria como posto de vigia. Uma estrutura octogonal em ferro, ligeiramente elevada apenas com 3 degraus e 7 janelas envidraçadas que poderiam ser abertas. A sua função em nada correspondia à ideia sugerida por Bethany, uma vez que o propósito da invisibilidade do vigia não acontecia. A sua estrutura permitia que qualquer paciente
pudesse estar ciente quando estava a ser vigiado e quem o vigiava. Naturalmente, foi desmantelado em muito pouco tempo e o centro passou a dar lugar a diferentes funções, chegando a ter uma fonte de água, um jardim e até uma horta. Antes de avançar com as características do edifício, importa introduzir o principal precursor da criação do pavilhão de segurança, que foi Miguel Augusto Bombarda, o primeiro diretor de Rilhafoles. Vou apenas dar uma breve introdução, porque na playlist com o nome de biografias aqui no canal Louca História podes encontrar os vídeos com a história de vida dos principais nomes da psiquiatria, não só em Portugal, mas em toda a Europa. Vou também deixar o link na descrição. Bombarda iniciou as suas funções no hospital em 1892 e durante um longo período de 18 anos dedicou-se aos aspectos clínicos e científicos da doença mental, tornando-se um dos principais representantes da comunidade médica portuguesa nos finais do século XIX. O seu percurso foi interrompido em 1910, após o assassinato a tiro consumado por um antigo cliente alienado, o tenente Aparício Rebelo, no seu próprio gabinete. Devido ao seu notável contributo, o hospital passou a chamar-se de Hospital Miguel Bombarda. A partir de agora vamos usar mais este nome, o que torna este edifício totalmente único. Ele surge de uma necessidade muito semelhante ao que acontecia nos principais países da Europa, que se relaciona com a sobrelotação do espaço inicial. O recinto do hospital foi inicialmente preparado para receber cerca de 300 pacientes. No entanto, pouco tempo depois, por volta de 1880, acomodava aproximadamente 500, uma afluência completamente inesperada. O propósito inicial, determinado pelo Marechal Duque de Saldanha, que foi um dos principais financiadores do hospital, era oferecer condições de modo a que os doentes não estivessem amontoados e jogados em espaços isolados, o que se verificava no Hospital de São José. Mas esta intenção revelava-se cada vez mais difícil de se cumprir. Então, com a chegada de Miguel Bombarda, em 1892, que se introduz uma nova visão de como o hospital deve ser gerido. Com ele, chega também uma nova atitude de humanização do espaço. Este discurso está em plena consonância com a nova atitude que emerge nos países mais importantes da Europa. A grande discussão baseia-se no tratamento moral e humanizado, uma visão que parece ter sido trazida pela primeira vez através das visitas realizadas por Bernardino Gomes, que já conhecemos de outros vídeos. Um médico alienista que efetuou uma viagem em 1842, cerca de 5 anos antes da inauguração do Hospital de Rilhafoles, onde visitou os países considerados de referência na área da psiquiatria. Essa viagem resultou na edição do primeiro manual publicado em Portugal sobre a análise de espaços terapêuticos e a construção de hospitais psiquiátricos. Entre os diversos detalhes descritivos do seu livro, que inclui desenhos de projeto, pode-se encontrar várias observações sobre as principais mudanças de atitude médica em relação aos cuidados de doentes com perturbação mental. Por isso, o entendimento de que se deve dignificar o doente e tratá-lo como ser individual é uma ideia introduzida em Portugal pelo menos 50 anos antes. Contudo, ao que parece, pode-se admitir que um dos primeiros a interpretar estas sugestões foi precisamente Miguel Bombarda. Para melhor entender, vamos conhecer algumas das transformações realizadas após a chegada do novo diretor. Nesta análise, será dada maior atenção ao pavilhão de segurança do Hospital Miguel Bombarda. Este recinto hospitalar reúne um conjunto de elementos de arquitetura vanguardista, que estão em sintonia com os diversos avanços médico-científicos na área da psiquiatria. Ou seja, para além das características inovadoras de alguns destes edifícios, foi aqui que também se iniciaram diversas análises científicas que mudaram o curso da psiquiatria em Portugal. Como, por exemplo, o estudo das neuropatologias com Marco Catias e Celestino da Costa e mais tarde Lobo Antunes, tendo sido também um laboratório de diversas experiências da técnica leucotomia, liderada por Egas Muniz, que resultou na atribuição do único Prémio Nobel Português da Medicina, em 1949. Por outras palavras, o Hospital Miguel Bombarda detém o título do principal palco das inovações científicas relativamente à área da saúde mental em Portugal. Esta reputação foi conduzida pela qualidade do tipo de construção que se utilizou. É neste sentido que o edifício da enfermaria ou o pavilhão de segurança se revela fundamental, precisamente porque a sua configuração circular permitia observar comportamentos e analisar padrões,
que depois eram novamente estudados. Foi desta forma que se desenvolveu uma nova postura em relação ao doente mental, que se passou a verificar não só na mudança de atitude em contexto médico, mas também na própria sociedade. Ou seja, o edifício, que em princípio teria sido projetado com as bases do panóptico, com a vigilância, punição e restrição, transformou-se num instrumento médico de acolhimento, análise e proteção. É precisamente na particularidade dos detalhes que se pode conferir um caráter exclusivo e digno de uma análise particular que o diferencie dos restantes panópticos. Olhando os detalhes, uma das mais imediatas diferenças que o distingue como um edifício ímpar é o pátio sem cobertura, que o qualifica como o único de estrutura panóptica a céu aberto em todo o mundo. Esta configuração teria uma intenção puramente clínica, por permitir que o espaço fosse arejado e que recebesse luz solar. Esta opção estrutural serviria para prevenir a propagação de doenças contagiosas e usufruir dos diversos benefícios da luz natural. Para além disso, vivenciar alguma sensação de liberdade, apesar de restrita. Neste espaço era permitido passear, tanto no espaço amplo e aberto como no alpendre coberto, que circunda o interior da estrutura, com a possibilidade de se conviver em grupo. Todas as arestas são arredondadas, tanto no interior como no exterior do edifício, passando a ideia de que se trata apenas de um detalhe decorativo, mas na verdade tem uma relação de segurança e conforto para com os seus ocupantes. A principal intenção das arestas arredondadas é evitar lesões, que poderiam ocorrer através de impactos provocados pelos doentes mais agitados, que se poderiam lançar contra as paredes em situação de crise ou euforia. Para além disso, este detalhe construtivo daria uma resistência ao choque e facilitaria a limpeza, relacionando-se com a preocupação da higienização do espaço, que era uma das preocupações muito presentes nas exigências do diretor Miguel Bombarda. Cada detalhe do edifício revela claramente ter sido projetado em função da segurança e do conforto do paciente. Neste sentido, a importância da vigilância apresentava-se apenas como um elemento adicional que garantia a eficácia da principal função, que é a segurança e o conforto. Já no caso do modelo panóptico proposto por Batten, o elemento da vigilância tem como principal objetivo a punição e a restrição. Para além disso, o conceito de vigilância ativa panóptica tem como propósito impor a autodisciplina corretiva, enquanto que o modelo de Nepomuceno e Bombarda tem um caráter puramente clínico e terapêutico, o que o afasta da relação de comparação com os exemplos de prisões falados no início. Na melhor das hipóteses, poder-se-ia aproximar das ideologias do imperador de Viena, José II, porque neste caso também se refere a um edifício de modelo circular que está integrado no contexto hospitalar de Viena, com o mesmo propósito de cura e proteção dos alienados. É com base neste conjunto de observações que se revela pertinente, talvez, criar um novo debate sobre a possibilidade de se discutir um caráter totalmente original do pavilhão de segurança do Hospital Miguel Bombarda e reconhecê-lo como único no mundo. Ficamos por aqui. Este vídeo foi particularmente desafiante e talvez polémico. Gostava de saber qual é a tua opinião. Entretanto, se achaste interessante, deixa um gosto e inscreve-te no canal. O próximo vídeo já está a ser preparado. Ativa o sino para receberes a notificação. Um abraço, vemo-nos no próximo vídeo.